Olá pessoal, eu sou o Pedro e hoje a gente vai estar aprendendo a construir a página inicial de um blog completo só com HTML e CSS, tá certo? Como a aula vai ser bem extensa, eu dividi ela em partes e dependendo da interação de vocês aqui no canal, curtindo, comentando e compartilhando para trazer mais gente para nossa comunidade, eu vou liberando as outras aulas. E se vocês interagirem bem e pedirem bastante aqui embaixo, eu também vou incluir no projeto a parte do layout responsivo e também umas interações com o menu mobile usando o JavaScript, tá certo? Então interage aí, compartilha para que mais gente venha estar acessando esse conteúdo. Na primeira parte da aula a gente vai aprender a construir a base do layout, né? A declarar, né, cada bloco que vai ter no layout. A gente vai trabalhar com seções, então cada elemento dentro do nosso blog vão ser seções. Ou seja, a gente vai ter uma seção que vai ser um bloco para o header, que é para o cabeçalho, a gente vai ter uma seção que vai ser uma box de captura, a gente vai ter que a seção que é o conteúdo. Dentro dessa seção conteúdo a gente vai ter duas partes, que é a parte dos posts mais recentes e a outra parte que é a sidebar. E por fim a gente vai ter um footer muito simples. Vocês vão estar vendo agora a imagem aí, mais ou menos de como vai ser o layout base, né? Vai ser um mistério como é que vai ficar no final, porque eu estou construindo junto com vocês isso aqui que vai ser bacana. Então, o layout como um todo a gente vai ver aqui durante o processo de aprendizagem. Sem mais delongas, bora aqui. Eu já estou com o meu editor de código, eu estou usando o Sublime Text, você pode usar o seu editor de código aí. A nossa pasta vai ser essa daqui, ó, a pasta blog, que vai ser a pasta do nosso projeto. Dentro dessa pasta já tem uma organização aqui padrão de arquivos, um arquivo para CSS, outro arquivo para imagem, um arquivo para JavaScript. Esse aqui, né, fica em observação que é caso a gente venha usar. Tudo depende de vocês, tá certo? É uma configuração base para a gente começar a construir. Eu vou criar aqui um novo arquivo, deixa eu só definir a sintaxe dele aqui para HTML e eu vou salvar ele como index dentro do meu blog. Pronto. Salvei como index. Eu vou vir aqui no meu CSS e também vou criar um novo arquivo do tipo CSS e vou chamar de style. Pronto. A gente pode vir aqui dentro, já tem esse CSS, eu vou abrir com o meu Google Chrome. Pronto, já temos aqui, já está aberto o nosso Google Chrome, né, nossa página. Vamos começar a programar. Eu vou dar um Ctrl KB, né, para poder a gente ter uma liberdade total. Vou utilizar a primeira tag do Sublime, que é o HTML, que utilizando HTML dando tab, ele já constrói essa parte inicial. Vou declarar aqui um título, template blog. Aqui eu vou botar a lang ptbr. Não vou estar me estendendo muito aqui na parte do head, porque não é o objetivo, né? Mas eu vou declarar uma meta UTF-8 para ficar tudo bonitinho. Vou estar criando aqui a nossa meta name viewport. Para caso a gente venha, né, chegar na etapa de criar um layout responsivo, eu já vou deixar aqui essa configuração como padrão. Deve-se width, que eu errei um pouquinho, deve-se width e initial scale 1.0, maximum scale 1.0. Eu sempre me confundo aqui com o ponto, deixa eu dar um F5 aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no console, é isso daqui. Eu sempre me dou uma confundida aqui. Pronto, tá tudo certo. Agora a gente vai passar, né, para a parte mais interativa. Eu ia declarar aqui algumas tags, né, de SEO para poder ficar mais otimizado, só que não cabe para esse vídeo aqui, a gente está pensando mais no layout. Primeira coisa que a gente vai ter vai ser um header. Esse header aqui, eu vou botar aqui, ó, header. Eu gosto de criar os layouts utilizando comentários para separar. Para mim é muito importante, ajuda pra caramba. A gente vai ter aqui uma section, já vou dar aqui o título dela, vai ser section box captura. Então a gente vai ter aqui essa section, eu vou botar aqui que ela é a box de captura. Vamos ter uma section content, que basicamente é o nosso conteúdo, vai ser o nosso conteúdo do nosso blog, né, a parte onde fica o conteúdo do blog. Vamos ter, depois disso aqui, o nosso footer. Muito simples, muito tranquilo.
Aqui a gente vai ter box de captura. Para vocês que querem saber como criar, né, o comentário de forma bem mais rápida, é só você colocar aqui nessa linha, por exemplo, e dar um Ctrl ponto e vírgula. Ctrl ponto e vírgula e ele já vai, né, comentar ou descomentar aquela seção toda. Aqui a gente tem o nosso content. Eu realmente gosto de separar isso daqui por conta mesmo de organização, porque depois a gente vai ficar com um layout muito cheio de coisa. Algumas aplicações também tem muitas partes, né, dentro do nosso CSS. E aí eu curto bastante fazer essas separações para que a gente tenha uma organização, né, para que a gente não fique perdido. E inclusive isso ajuda muito na parte de manutenção do seu site, do seu serviço. Você consegue fazer uma manutenção muito melhor e até mesmo terceirizar essa manutenção. Aqui na nossa section content, a gente vai ter outras duas seções. A gente vai ter um section box. Eu vou botar só section push. Exato. Na verdade não é section, é div. Eu vou botar aqui um div push. Depois eu vou colocar um div sidebar. A gente pode criar aqui, né, push sidebar. E basicamente a nossa estrutura inicial vai ser essa. Então aqui no CSS, agora indo para o arquivo CSS, outra coisa que eu vou esquecer, né, que eu esqueci aqui, é que aqui a gente tem que linkar o nosso arquivo de CSS. Basicamente ele vai estar na pasta css barra style.css. Aí aqui a gente vai colocar asterisco. Esse asterisco é uma tag para poder a gente aplicar um estilo para toda a página, para tudo. Todos os elementos vão receber esse estilo. Então quando a gente coloca asterisco, a gente está falando todo o documento vai receber isso daqui. E a gente vai dar para esse documento uma margem 0, um padding 0 e um box size, ponto e vírgula aqui, meu caro, um box size border box. Também vamos ter um HTML body, eles vão ficar com um height de 100%. A gente vai ter uma class que vai ser um container, que ele vai ter um max width 1280 pixels. Isso aqui é só arquivo padrão, padronização mesmo para a gente começar a fazer um desenvolvimento. A gente cria essas partes aqui mais padrões. A gente tem uma margem 0 alto para ficar mais centralizado possível. Vamos aqui colocar config padrão. Pronto, config padrão. Vamos lá, pessoal. A gente cria esse container aqui básico. Aí agora a gente vai criar aqui a nossa classe clear. Vocês vão saber por que a gente vai precisar dessa classe clear. Ela basicamente é uma classe para poder limpar flutuações. Ou seja, a gente vai trabalhar com float. E aí aqui dentro dela a gente coloca só o clear e a gente dá o parâmetro both para ele. Além disso, a gente vai ter uma classe chamada left e uma classe chamada right. Nessa classe left, a gente vai colocar float left e nessa right a gente vai colocar float right. Pronto. Isso aqui são padrões, né? Porque quando a gente quiser flutuar, a gente só coloca isso daqui, a gente não precisa estar fazendo outras coisas. Quando a gente for trabalhar com flutuação, a gente vai limpar o container para a gente ter, né, um tamanho bem padrão. Eu coloquei max width porque eu não quero que a width seja desse tamanho, eu quero que o máximo que ela possa atingir é esse daqui. Então, isso aqui permite que lá na frente a gente consiga, para qualquer elemento, né, modificar o tamanho dele, né, a largura. Agora que a gente vem com o nosso reader, depois box captura, depois a gente tem o nosso content, depois a gente tem o nosso footer. No nosso header, a gente vai ter um background color blue, a gente vai ter um height de 180 pixels. Aqui na nossa section box de captura, vamos ter configurações bem padrões em todos. Então basicamente todos vão ter quase a mesma configuração.
Nessa daqui eu já vou colocar 200 só para a gente ter uma ideia mesmo. Black. Na nossa section content, nós vamos ter as mesmas coisas. Aqui a gente pode colocar um pouco maior, por exemplo, 300 pixels. Aqui vai ser yellow. No nosso footer, a gente pode fazer a mesma coisa. Aqui a gente pode colocar um gray. Aqui dentro a gente pode fazer o seguinte, div post. A nossa div post vai ter um height de 100%, um background color de green e um width de 50%. Bora ver. A nossa div sidebar vai ter exatamente as mesmas configurações desse daqui, só que aqui no caso a gente pode botar purple para ficar bem configurado. Aqui a gente precisa, no post a gente vai ter um post, também vamos ter a classe left, e na sidebar a gente vai ter a right. Aqui embaixo a gente está trabalhando com flutuação aqui e estamos trabalhando com flutuação aqui. Então logo abaixo eu vou criar uma flutuação que é a div class clear. Lembrando que vocês que não estão entendendo muito bem assim os passo a passo, quem não tem muito conhecimento de HTML e CSS, aqui embaixo tem o link do Guilherme da Dunk Code, cara, que é um curso genial, completo, que eu aprovo, é parceiro aqui do canal, e olha, se eu estou recomendando para vocês é porque realmente é coisa boa, eu acredito, eu já peguei o curso, eu já validei o curso, já estudei o curso para ver se o curso realmente funciona, se é bom, e é muito bom, muito genial. Vocês vão aprender tudo isso daqui, ó, tranquilamente, passo a passo, com vários projetos. Então, link aqui embaixo, dá uma olhadinha lá, e aí você vai entender tudo bacaninha. Então, dá uma olhadinha aqui, que aqui tu acompanha como é um pouco do processo de construção de um site, né, de um desenvolvedor web. Se tu quer se tornar link aqui embaixo. Como a gente trabalhou com as flutuações aqui, a gente tem que dar um clear, né, para poder a gente limpar a flutuação, que é para poder recalcular a flutuação na tela. Se a gente vir aqui, a gente já tem essa configuração padrão aqui, que já é bem próximo do que a gente quer no site. Eu vou diminuir aqui um pouco esse height para 120 pixels, ainda está muito. Vou diminuir para 80 pixels, tá melhor. E é basicamente assim que vai ser o layout. Aqui em cima a gente vai ter o nosso header, aqui a gente vai ter a nossa box de captura, aqui vão ser os dois conteúdos do blog, né? Aqui desse lado aqui vai ser os posts, desse lado aqui é a sidebar, e aqui embaixo vai ser o footer. Bora configurar um pouco essa sidebar, porque ela não está nos tamanhos adequados. Vocês vão ver agora como é que são esses tamanhos adequados. A gente só vem aqui nesse content, a gente pode dar um padding de 20%, bora ver o que acontece. Calma, padding de 20%. Então vou botar aqui padding 0,20%. Agora sim. 20% é muito, mas bora configurar também aqui nos posts. Eu quero que o lado do post, ele com certeza vai ter mais, o tamanho dele vai ser bem maior do que o tamanho, né, da sidebar. Então a gente vai ter basicamente essa configuração, bem próximo disso. Aqui a gente pode diminuir um pouco para 15%, por exemplo. Talvez 15% ainda esteja muito, a gente pode botar uns 12%. Ficou bem melhor, né? Ficou bem melhor. Tá interessante agora. A gente está tendo um resultado muito bacana. E vocês podem ver que trabalhar com porcentagens aqui é interessante, né? Até agora, ó, a gente criou a estrutura básica do nosso conteúdo. Tá vendo? A gente já tá pronta a nossa estrutura básica. Se a gente fechar aqui, ó, ele se auto-adapta para o tamanho de tela. Então, isso aqui já é digamos que um preparativo para o responsivo. Quando a gente for trabalhar com responsividade, que é para qualquer tamanho de tela, a gente já vai ter isso aqui preparado. Claro que a gente vai aplicar, né, configurações para cada tamanho de tela, para poder a gente, né, aplicar algumas configurações aqui que não é só de adaptação, mas o site ele não quebra. Vocês podem ver que nessa estrutura aqui não quebra. Aí vocês devem estar pensando, mas isso daí é um bando de bloco. Claro, é um bando de bloco e é assim que funciona o HTML, sacou? Porque o HTML e CSS funciona desse jeito. Não é uma coisa complicada de outro mundo que a gente vai ficar louco para poder aprender. Não, cara, funciona desse jeito. A gente já tem nossas áreas. E aí, aqui dentro, é só a gente estar, né, populando aqui com as nossas coisas, ó. Se eu for colocando aqui os conteúdos, ó, pode ver que a gente vai ter, ó. Aqui não vai aparecer porque tá preto, ó, mas olha aqui, ó, nosso
nosso header, a gente tem aqui dentro do nosso lado do post, a gente já tem aqui o conteúdo aparecendo aqui, a gente tem o conteúdo aparecendo aqui. Então, aqui já está pré-pronto para a gente começar a colocar os elementos. Então, é a partir de agora que a gente começa a acrescentar os elementos. E como eu falei, para a aula não ficar muito grande, para a aula não ficar muito extensa, eu vou estar dividindo. Então, a gente vai trabalhar na próxima aula o nosso header e, quem sabe, se der tempo, a nossa box de captura. Mas vocês podem enxergar aqui que a base do nosso código, a base do nosso sistema, ela já está pronta. Então a gente já tem definido cada área. Agora é só a gente colocar os elementos em cada blocozinho. Ou seja, eu vou colocar os elementos de header aqui, vou colocar os da box de captura aqui, e aí fica bem mais tranquilo. Porque se der um erro aqui em cima, eu sei que é nesse bloco aqui, porque eu já estou pré-pronto para aquele bloco. Então eu já estou com ele definido. Então pode ver, ó, todas as seções e as partes já estão prontas. Tá interessado? Acompanha aqui a próxima aula. A próxima aula é um bônus que eu já vou soltar, mesmo sem a interação de vocês. Já vou soltar, tá garantido, tá certo? Que a gente vai trabalhar o header. Quando tu olhar a próxima aula, tu vai ver o quanto que a gente consegue avançar nisso daqui e tu vai conseguir entender por que que nosso blog praticamente já está pronto em estrutura, sacou? Então, deixa o seu like e corre logo aqui para a próxima aula, tá certo? E outro aviso, um aviso muito importante aqui. Quer se tornar desenvolvedor web? Link aqui embaixo, canal na descrição aqui, ó. É o vídeo do Guilherme da Dunk Code, vai te mostrar o passo a passo completo para tu ser, tá certo? Muito obrigado e vamos pro próximo vídeo.